deveis ensinar a vossos filhos que o chão onde pisam simboliza as cinzas de nossos ancestrais. Para que eles respeitem a terra, ensinai a eles que ela é rica pela vida dos seres de todas as espécies. Ensinai a eles o que ensinamos aos nossos filhos, que a terra é nossa mãe. Quando o homem cospe sobre a terra, está cuspindo sobre si mesmo. De uma coisa nós temos certeza: a terra não pertence ao homem branco. O homem branco é que pertence à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão relacionadas como o sangue que une uma família. Tudo está associado. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, é antes um de seus fios. O que quer que faça a essa teia, faz a si próprio. Antes de nós darmos início no curso propriamente dito, eu preciso passar para você a ideia de egrégora. Egrégora é uma energia criada por um grupo de pessoas que pensa da mesma forma. Transforma-se num ser artificial criado por aquele grupo de pessoas. Por exemplo, o deus Júpiter. No passado, algumas pessoas, vendo os raios, passam a acreditar que existe um deus que atira aqueles raios ao mundo. Esse Deus tem estas e aquelas qualidades, estes e aqueles defeitos. E esse grupo de pessoas passa a acreditar na verdadeira existência desse Deus. Então forma-se uma energia que chamamos egrégora, que traz em si as qualidades que estas pessoas acreditam que Júpiter possui. Os defeitos, os perigos, tudo ali. E no futuro, este Deus, com estas características, continuará a operar independente daqueles que o criaram, porém vivendo das pessoas que com ele se relacionam. Deus Júpiter foi criado há mais de 3.000 anos, porém ele existe até hoje porque até hoje existem cultos referentes a Júpiter. Existem os astrólogos que falam em Júpiter e trazem as características jupiterianas, as mesmas características que os antigos acreditavam que ele possuía. Todos os deuses foram criados pelos homens, todos. Porém, existem egrégoras particulares. A egrégora da escola Os Sobrinhos da Tia Maricota. Então, a escola Os Sobrinhos da Tia Maricota tem uma egrégora. Na esquina tem uma outra escola, As Primas da Maria Cecília. Então, há uma outra egrégora diferente da primeira, porque os conceitos são diferentes, os alunos são diferentes, os professores são outros, os princípios que regem as escolas são outros. Então, são egrégoras diferentes. Existem egrégoras poderosíssimas, como a egrégora do Vaticano, da Igreja Católica. Existem egrégoras também poderosas para o mal, como a egrégora das drogas, do álcool. Uma vez envolvido pela egrégora, o indivíduo tem muita dificuldade de sair dela, porque ela é poderosa. Então, grupos de pessoas criam egrégoras. As raças e os tipos humanos também têm egrégora particular. Nós vemos no Espiritismo as correntes. Então tem a corrente dos africanos, a corrente dos índios, a corrente dos ciganos. Que história é essa? É uma egrégora que traz em si todo o conhecimento e também inteligências ligadas à egrégora. Então estas correntes formam como que um enlaçamento tanto daquilo que é artificial criado pelos homens, quanto das inteligências que a eles são ligados. Os índios também
são referentes àqueles índios que habitavam as matas. Não o índio aculturado que hoje usa laptop e telefone celular. É o índio que vivia nas matas, que tinha o conhecimento e a sabedoria da mata. Essa é a ideia. Nós, neste exercício, vamos nos ligar com a corrente dos índios, para que traga às nossas vidas as mudanças que nós desejamos, para que resolva os nossos problemas. A coisa principal que os índios fazem é limpeza. Então vamos ter em mente que egrégora é uma energia criada por um conjunto de pessoas. Nós aqui no IMEDIC temos várias egrégoras. Temos a egrégora principal, que é a egrégora do IMEDIC, criada há 20 anos atrás, a partir do dia de hoje que eu estou fazendo esta gravação. O dia que você estiver ouvindo terá mais tempo, será mais velha. Temos egrégoras particulares dentro do IMEDIC. A egrégora dos cursos, a egrégora da Irmandade das Estrelas, a egrégora da Cidade das Estrelas. Egrégoras mais particulares, a egrégora referente ao pensamento mágico, a egrégora referente ao magnetismo pessoal. São egrégoras menores dentro de uma egrégora maior. Então uma pessoa que fez o pensamento mágico está ligada mais fortemente com as outras pessoas que também fizeram o pensamento mágico e que estão debaixo da mesma egrégora. Porém, alguém que não fez o pensamento mágico é coberto por essa energia, mas com menos intensidade na área de pensamento mágico. Aqui no IMEDIC nós temos criado uma egrégora de proteção chamada Aratron. E essa pertence a todos. A pessoa entrou no IMEDIC, automaticamente fica sob a proteção de Aratron. Nós vamos nos ligar com os índios peles vermelhas da América do Norte, que são diferentes dos índios do Brasil, que são diferentes dos maias, dos incas, de outras nações indígenas. O índio pele vermelha tem um conhecimento especial, uma espiritualidade muito forte. Este exercício será focado nos peles vermelhas, principalmente na nação Navaja. O nome Navajo tem sido traduzido de diversas formas: pacífico, justo ou virtuoso. Sua tradução mais comum é povo pacífico ou povo da paz. Estes indivíduos, que chamavam a si mesmos de Dini, são conhecidos por seus tapetes coloridos, pelas suas exóticas pinturas na areia, pelos seus poderosos cerimoniais, pela joalheria que era impressionante, que eles a produzem até hoje, e também pela sua capacidade de incorporar o velho ao novo. Eles têm facilidade em adaptar-se. Os navajos consideram-se filhos do sol. Para eles, este mundo que vivemos é o quinto mundo. Suas lendas dizem que os antepassados da humanidade viviam num quarto mundo que existia abaixo deste. É muito interessante esse conhecimento, porque a Blavatsky, na teosofia, também fala uma coisa parecida, que existem várias raças. Esta nossa é a quinta raça, e que houve uma quarta que desapareceu por um processo evolutivo, mas sob fortes cataclismos. Os índios dizem que quando veio o grande dilúvio, com ondas tão altas como montanhas, os antepassados abriram um buraco no céu e refugiaram-se neste mundo onde agora vivemos. Interessante, né? Nós também, povos de origem europeia, trazemos em nossa mitologia esta mesma informação. Um dia os habitantes deste quinto mundo
ouviram ao longe um sussurro. Era o sussurro do Deus falador Hastseyavti. Pouco a pouco, o som foi aumentando, até que tornou-se audível até mesmo o ruído do arrastar dos mocassins do grande Deus. E por fim, o próprio Deus surgiu diante do povo e começou a fazer muitas maravilhas. E entre as maravilhas que fez, apanhou um pedaço de turquesa e criou a deusa Estzanatlek, que é um nome complicado de fazer, precisa um curso, né? Estzanatlek, a conhecida mulher mutante. A mulher mutante casou-se com Sohanuai, aquele que apanha o sol no amanhecer lá no Oriente, carrega-o pelo céu durante o dia e ao anoitecer pendura-o no oeste. Todos os dias ele faz esse trabalho. E este Deus construiu para sua esposa um castelo maravilhoso lá no oeste, para que à noite ele pudesse visitá-la. A mulher mutante, e tem esse nome mutante porque ela mudava sempre de fisionomia, simbolizando os ciclos femininos, os ciclos lunares. Mas a mulher mutante teve 2 filhos. Um teve o nome de O Matador de Monstros, Sunrise, e o outro, o filho da água, Sunset. No entanto, o pai, o Deus Sol, não aceitou os filhos. Mas é muito interessante como a mitologia grega, a mitologia judaico-cristã e esta mitologia dos índios americanos se confirmam. Porque essa história é a história dos gregos, é a história dos romanos. Zeus não aceitava os filhos. Saturno não aceitava os filhos. Muito interessante. Porém, os rapazes cresceram e se converteram em 2 rapazes fortes, bonitos. Eles estavam muito chateados com a história do pai tê-los recusado. E um dia, eles resolvem partir para procurar o pai e pedir-lhe auxílio contra os numerosos maus espíritos que atormentavam a humanidade daqueles tempos. E saíram pelo mundo. E vai daqui, vai para lá. E um dia, atravessando um deserto, eles viram uma coluna de fumaça que subia de um buraco. Eles foram até o buraco e viram que tinha um muro que nem poço. E desta mureta havia uma escada de cordas que descia para dentro do buraco. Foram olhar lá dentro, uma escuridão. Mas, cheios de coragem, resolveram investigar. Vamos entrar no buraco. E no fundo, eles encontraram um aposento. Lá estava a Mulher-Aranha, Kukyang Vutri, uma senhora dona de uma grande sabedoria, que lhes ensinou como encontrar a casa do Deus Sol. E lhes ofereceu um encanto especial para protegê-los do mal, assim como 4 penas da vida que foram tiradas da águia das alturas. Kukyang tem as mesmas características de Mãe Maria, de Gaia, de Kuan, aquela grande mãe, Mãe Terra, aquela que aceita sempre os seus filhos, aquela que nunca pune, que só abençoa, só presenteia. Eles chamam esta figura de Mulher-Aranha porque ela podia tecer padrões da vida. Ela podia tecer tapetes usando os fios da vida de cada um. E com isso criavam o destino das pessoas. É lógico, era um povo que tecia. E ao ver as linhas se trançando, imediatamente associaram aquilo com suas próprias vidas. E se aquela deusa era boa, haveria de traçar para eles um tapete maravilhoso, que seria o cenário
por onde se desenrolaria a vida de cada um. E então ganharam 4 penas mágicas, e saem seguindo as indicações da deusa em busca da casa do pai. E encontraram a casa do pai às margens de um grande lago. Ele não estava lá, então eles entraram em silêncio e decidiram fazer uma surpresa para o pai. Haviam muitas mantas estendidas pela casa, então escolheram a manta das trevas e lá ficaram em total silêncio, escondidos. O Deus chegou acompanhado de uma outra mulher. Mas ele sentiu que algo estranho havia acontecido na casa. Alguém havia profanado aquele ambiente. Então começa a procurar. Primeiro ele pega a manta da aurora, depois a manta do céu azul, depois a manta amarela do crepúsculo vespertino e finalmente a manta negra azulada das trevas e encontra os rapazes. Aí ele ficou furioso e atira-os para o leste contra as rochas de concha branca, para o sul contra as rochas de turquesa, para o oeste contra as rochas de madrepérola, para o norte contra as rochas negras. Mas os irmãos sobrevivem a isso porque agarraram-se às penas da vida e assim nada sofreram. E aos poucos a ira do pai foi se abrandando e no final aceitou os rapazes como seus filhos, reconheceu-os. Então, depois de um banquete que ofereceu aos filhos, vai até os seus guardados e retira 7 flechas mágicas que entrega aos rapazes para que eles combatam o mal. E assim, eles saem à luta e começam a eliminar o mal que assolava a humanidade. Entretanto, a guerra que eles travaram contra os monstros diminuiu a quantidade de habitantes na Terra. Então Etzanatlech raspou a pele de seus seios, das costas e dos ombros, e com esta raspa criou o casal ancestral do povo navarro, e eles se reproduziram rapidamente, dando origem às grandes clãs dos navarros. Mas apesar do matador de monstros e do filho da água terem realizado grandes feitos contra esses espíritos malvados, outros sobreviveram: a velhice, o frio e a fome, e estes nunca puderam ser mortos. A Mulher-Aranha é um ser criativo. Esta entidade é sagrada e é uma pessoa e muitas ao mesmo tempo. Ela possui um grande conhecimento e, como falei, ela pode tecer o destino com os fios da vida. Contando esta história, existem outras versões dela, mas ao contar esta história, eu estou ligando você, e eu também estou me ligando, com a egrégora dos índios navarros, para atraí-la a este momento mágico que estamos criando, para promover aqui as mudanças que serão necessárias para a sua vida, para que você tenha um melhor desempenho, para que você seja mais feliz.